Ela deu um tapa. Não foi um gesto vazio nem um choque isolado de raiva. Foi uma sentença curta e perfeita. Um corte que dizia tudo o que palavras naquela noite já não podiam dizer. O som do contato foi seco na sala de eventos. Atravessou colares, copos, conversas amáveis e pousou no rosto dele como se o mundo inteiro tivesse aprendido a ouvir a verdade só naquele golpe. Hu Cixin não recuou. Seus olhos, normalmente frios como aço temperado, arderam por um segundo com surpresa, depois com algo que parecia mais antigo e mais perigoso: reconhecimento. A mão dela ainda tremia, a palma marcada do ódio e do ato, e havia nele, naquele momento, a promessa de que nada voltaria a ser como antes. A câmera imaginária dos observadores fixou ambos. Ela, advogada de terno bem cortado, e expressão que tentava ser profissional. Ele, vestido como um homem que poderia comprar a cidade inteira se quisesse, mas que, no instante em que sentiu o tapa, se tornara uma criança privado de sua verdade. Um burburinho cortou o salão. Mesmas vozes que ontem brindaram ao sucesso, agora ressoavam com curiosidade e medo. Ela saiu. Ele ficou. Wenli saiu do salão como se tivesse deixado para trás uma pele que já não lhe servia. A noite que seguira ao tapa foi um nó de pensamentos e economias emocionais. Escolhas que não fez, caminhos que escolheu por medo, a mãe que sempre a chamara de imprudente, os papéis que assinara para salvar uma carreira, e o amor que ficou entre a ambição e a culpa. Algumas horas depois, bem antes do nascer do sol, ela estava de pé em frente ao tribunal, segura de si como só uma mulher que vive pela lei pode ser, mesmo com a garganta apertada de um desgosto recente. As rédeas da razão eram tudo o que lhe restara. Sua voz, quando usada, sempre fora ferramenta profissional. Perder a voz seria, por pouco tempo, perder parte da própria profissão. A habilidade de confrontar no plenário, de dar ordens, de executar argumentos como lâminas. Hu Cixin, por sua vez, apareceu no hall do escritório onde Wen Li trabalhava no mesmo dia, em um traje diferente do que usara no evento, mais sério, cuidadosamente arrumado, sem o brilho das joias, com uma gravata que não escondia o rosto fechado. Ele não entrou entre os clientes, preferiu esperar. Quando o recepcionista o chamou pelo sobrenome, o escritório inteiro estremeceu. Era impossível ignorá-lo. Seu nome abria portas e fechava bocas. Ming Xiao, o sócio que sempre preferia a lei às brigas, saiu da sala de reuniões e encontrou-o encostado ao balcão, segurando um copo de café como se fosse um truque para não parecer nervoso. Huo, disse Ming Xiao, com a voz controlada. O que posso fazer por você? Quero contratar o escritório, respondeu Huo, sem inclinar a cabeça. Palavras curtas, a sombra de um convite e a promessa de um pagamento capaz de transformar vidas. Ming Xiao hesitou por um segundo. A ética e o perigo cruzaram a face do advogado. E depois cumprimentou o homem como cliente. Wen Li ouviu o nome dele antes de vê-lo. Um frio passou por suas costas. O mundo real mistura e confunde, e a intensidade do encontro anterior parecia, agora, uma ferida que pulsava com nova urgência. Depois do tapa, depois do contrato, veio o silêncio que ecoa antes da tempestade. Wen Li voltou ao seu trabalho com a cabeça erguida. Mas havia uma linha invisível entre ela e os relatos do passado. Pessoas que a olhavam sabiam que algo mudara. Huo, por sua parte, trouxe consigo uma presença que não permitia indiferença. Guardas discretos, carros impecáveis e olhares que mediam cada movimento dela. Era como se a cidade tivesse adotado um novo pulso, e cada batida desse pulso reverberasse no peito de Wen Li. Flashback ao começo. 6 anos antes, havia outras noites. Noites em que Huo a deixava sorrir com promessas. Noites em que Wen Li sonhava com estudos no exterior, com leis que mudariam vidas. Ele havia partido, disse que era para protegê-la. Dizia que a ausência era amor em forma de sacrifício. O que ficou nela foi uma ferida aberta. A sensação de abandono. A dúvida se a proteção dele não fora, no fim, apenas medo de enfrentar algo que o envolvia. Ela nunca soube se acreditara na história dele por compaixão ou por convicção. Nesse passado, Meng Xiaoyan já circulava como um rumor. Ela era bonito diferente. Sorriso largo que escondia intenções afiadas, sensação de posse que se disfarçava de charme. Meng e Huo tinham uma teia própria, rivalidade de interesses,
Alianças que passavam por mesas de jogo e salas fechadas. Onde Wen Li via traição, Meng via oportunidade. Onde Wen Li via amor ferido, Meng via caminho para ocupar o espaço que ela acreditava ser seu por direito. Ao aceitar o caso que vinha de Huo, um pedido por defesa em assuntos que tangenciavam seu domínio, Wen Li sabia que pisaria em terreno perigoso. Não era falta de coragem, era princípios e estratégia. Seu escritório precisava do dinheiro. Ming Xiao lhe garantia recursos. E havia, além disso, algo pessoal que se entrelaçava com o profissional. A família de Huo, a reputação manchada de seu pai, Huo Jianguo, e um desejo de fazer justiça que não cabia em silêncio. Mas sombra puxa sombra. Quando ela passou a trabalhar no caso, Meng viu a proeza. A presença de Wen Li podia limpar o nome do homem que arruinara parte da reputação do clã Huo. Meng não queria limpar nada. Meng queria espaço e vingança por humilhações anteriores. E se havia uma maneira de desmontar Wen Li, ela não hesitaria. E foi assim que o plano se fez. Humilhar publicamente, desacreditar, quebrar a voz da mulher que poderia ameaçar os planos dela. A primeira escalada não veio em um tribunal. Veio num corredor às 3 da manhã, num bar próximo ao ringue onde Lu Kun, o opressor das sombras, mantinha negócios que cheiravam a medo. Wen Li aceitou conversar com uma fonte que prometera provas de manipulação contra o pai de Huo. A fonte era um homem pequeno, olhos de rato, com segredos amarrados às mãos. Era verdade que havia arquivos, mas havia também um plano. E quem armara a armadilha entendia bem o jogo. Isolar, ferir, humilhar. A agressão foi rápida, organizada e feita com a precisão de quem não queria rastros. Não precisava de violência extrema para deixar uma marca. Bastou um empurrão, um tapa contra a parede, um líquido despejado em um copo que ela, por descuido, tomou. Não foi um estupor de ferocidade. Foi uma humilhação planejada. Sua garganta doeu depois de um dia. Uma dor que não era apenas física, rouquidão, falhas para emitir sons agudos, a sensação de algo cortando a repetição de suas palavras. O diagnóstico médico foi menos dramático do que o medo. Trauma nas cordas vocais por inflamação e irritação, uma convalescença que exigiria repouso, terapia de voz, e um tratamento que, em sua forma mais complicada, poderia ameaçar sua carreira se prolongado demais. Wen Li reagiu como reagia um advogado acossado. Analisou números, procurou culpados, fez listas. Ming Xiao enviou médicos particulares, pediu exames e notas, abriu linhas de investigação. Mas havia, por baixo de tudo, um elemento que deixava uma marca mais funda que a rouquidão. O fato de alguém ter tentado calá-la. Quem quer calar um advogado como Wen Li, sabe que a arma mais eficiente é quebrar a capacidade de falar. Enquanto isso, Huo observava. A notícia da agressão chegou a seus ouvidos envolta em relatos frios. Sua advogada foi atacada. A primeira reação não foi raiva. Foi silêncio que crescia como pólvora. Ele foi ver Wen Li no hospital. A imagem dele na beira do leito, mãos que não sabiam o que tocar, olhos que não acreditavam no apuro dela, ficou gravada em sua pele como uma tatuagem que doía. Ela não precisava dele para sobreviver. Mas a presença dele, a sombra enorme de proteção que vinha com o sobrenome, mudou o ar da sala. Huo ficou ao lado dela com olhos que não pediam nada em troca. E Wen Li, que sempre desconfiara do que ele demonstrava, sentiu, naquele instante, que a escolha de trabalhar em seu caso era mais que profissional. Era um fio exposto que talvez os unisse de novo, por razões que iam além do ódio e da culpa. Huo não jurou em voz alta que iria consertar tudo. Ele fez melhor. Foi atrás do antídoto. Lu Kun, o homem que controlava rotas, tinha acesso a remédios, a produtos que circulavam em mercados cinzentos. Para Huo, negociar com Lu Kun era como caminhar sobre uma lâmina. Ele sabia o que custaria. Favores, riscos, talvez sangue limpo de um lado e borrado do outro. Foi exatamente por isso que ninguém esperava que um homem do submundo, visível e implacável, se tornasse tão minucioso e cauteloso na busca por algo tão simples como um frasco, com uma solução que poderia aliviar as cordas vocais de Wen Li. Ao procurá-lo, Huo teve que mostrar fraqueza. E Huo, desde muito jovem, aprendera a ocultar fraquezas. Na sala de negociações com Lu Kun, palavras foram armas,
E dinheiro era linguagem. Mas havia sempre um passo acima. A oferta de algo que Lu Kun não poderia recusar. Huo sabia o preço daquela moeda. Deu mais do que dinheiro. Deu sinal de disposição para se expor. Em troca, recebeu um frasco com rótulo antigo e promessas sussurradas sobre eficácia temporária e necessidade de acompanhamento médico. A troca não ocorreu sem custo. Huo saiu da sala de Lu Kun ferido. Não por golpes visíveis, mas por consequências calculadas. Um atentado discreto. Um aviso de que os fios da trama eram mais longos do que ele imaginara. Huo voltou com o frasco e com uma certeza maior ainda. Alguém queria que Wenli ficasse silenciada. Alguém planejava usar o silêncio dela como argumento no tabuleiro. Wenli recebeu o tratamento. A melhora foi lenta. A primeira tentativa de falar foi como voltar a caminhar depois de uma entorse. Insegura, com dor, mas movida por vontade. Ela se agarrava a pequenas vitórias. A capacidade de formar um som. A respiração que se ajustava. Um sussurro que antes fora impossível. Ming Xiao anotava, fazia contatos, digitalizava provas. A menina Xiao Chen, a criança do clã Hu que costumava ser o respiro de humanidade em meio à dureza, vinha visitar o hospital em momentos roubados. E com ela, Wenli reencontrava a doçura de um lar que nunca tivera. Mas o perigo persistia. Meng, sentindo-se ameaçada, intensificou as facetas da sua vingança. Não bastava calar. Era preciso desacreditar. Pequenos boatos surgiam nas redes, gravações editadas começam a circular. E o nome de Wenli era empurrado para a lama com a precisão de quem sabe como sujar reputações. Wenli, mesmo com a voz ainda frágil, não se tornou uma vítima propensa ao desespero. Ela escrevia. Canetas e cadernos tornaram-se suas vozes. Numa sala de reuniões, ela ditava por escrito estratégias, delineava os pontos que Ming Xiao deveria usar no tribunal, apontava possíveis fontes de vídeo e rascunhos de petições que pudessem ser ingressadas para reabrir o caso do pai de Huo. Seu silêncio físico tornou-se eloquente em habilidade e determinação. Cada planilha que ela montava era uma resposta ao tapa, uma demonstração de que aquele ato havia acendido nela não mais raiva cega, mas estratégia aguçada. Huo observava. A obsessão que o título do próprio mundo escondia começou a assumir outra forma. Não era só querer tê-la. Era querer consertar o estrago que envolvia o seu nome, sua família. Por isso, suas ações tinham camadas. Ele negociava no submundo, limpava pistas que pudessem atingir Wenli, e, acima de tudo, dava ordens para que ninguém cruzasse a linha com ela. Seus gestos eram ostensivos. Entradas ao hospital em horários aparentemente aleatórios, bilhetes deixados com presentes discretos, chamadas sem resposta que viravam mensagens escritas para a secretária. Tudo isso teria soado sufocante se não fosse, paradoxalmente, libertador. Wenli não desejava ser tratada como um troféu. E Hu aprendeu, às duras penas, que proteção não é possessão. Ainda assim, nem tudo podia ser resolvido com presentes e bilhetes. A investigação apontava para algo maior que uma humilhação pública. Havia uma tentativa deliberada de incriminá-la. Provas foram plantadas em seu carro, documentos forjados, telefonemas editados e uma assinatura que parecia ter sido clonada. Quando a polícia apareceu com perguntas incisivas, Ming Xiao os recebeu com uma pasta bem montada. Mas o processo era mais longo do que a raiva pedia. Cada prova precisava ser confrontada com outra, cada gravação checada com seus originais e cada intoxicação temporalmente conectada para que se pudesse entender a sequência de eventos. Nesse tempo, Huo tornou-se uma presença constante, não como um açoite, mas como algo que a protegia. Ele deixou de responder meramente ao impulso de posse para agir como alguém que teria de responder por consequências. Eu não vou fingir que não me importo, sussurrou ele certo dia, quando em silêncio, ela escreveu na palma da mão palavras que pediam calma. Não posso consertar tudo, mas não vou permitir que te derrubem. Ela apertou a mão dele sem falar. Foi um gesto simples, mas carregado de história. E naquela apertada, havia outro tipo de pacto. Não um pedido de submissão, mas uma aliança tensa, aflita e necessária. A tensão escalou quando surgiram indícios de que a humilhação fora arquitetada por mãos que conheciam os corredores do poder. Um vídeo antigo, que mostrava o pai de Huo em um encontro que poderia explicar parte da verdade,
esteve em posse de uma terceira pessoa. Recuperá-lo significaria reescrever o passado. Perdê-lo significaria ser enterrado por narrativas fáceis. Wen Li, mesmo sem voz, começou uma caçada metódica para a localização do arquivo. Seus passos eram concretos: visitas a cartórios, pedidos formais, o uso de contatos legais que Ming Xiao mantinha. Cada contato fechado era um fio puxado do novelo que, se devidamente esticado, poderia trazer o vídeo à luz. Ao mesmo tempo, Meng e Lu Kun se movimentavam nas sombras para apagar provas, intimidar testemunhas e plantar novas versões do fato. O medo de ser comprada ou vencida transformou-se em combustível. Wen Li escreveu longas notas na qual ele delineava linhas de ataque. Quem poderia ter interesse em sujeitar o clã Huo a um escrutínio novo? Quem se beneficiaria da queda? A lista de inimigos crescia, e com ela, a urgência. Huo, por sua vez, começou a pagar o preço que o poder sempre exige. Em uma noite fria, em que a cidade estava mais silêncio do que movimento, ele entrou no ringue de Lu Kun com a resolução de um homem que tinha muito a perder. A negociação escalou para a agressão. Não em cena gráfica, mas em golpes que foram mais simbólicos do que letais. Um aviso que mirou a disposição de seus subordinados. Um teste de lealdade. Huo saiu ferido, sim, com costelas marcadas e o orgulho arranhado, mas com um pequeno frasco num bolso interno que, segundo Lu Kun, continha substâncias que podiam aliviar inflamações severas. Ao segurar o frasco, Huo sentiu não apenas o peso do vidro, mas o peso das promessas que fizera a si mesmo e a Wen Li. Essa cena, ele entrando no carro, dirigindo em silêncio, as luzes da cidade borrando-se como lágrimas, passou a ser uma sequência que nenhum dos dois esqueceria tão cedo. O antídoto não era milagre. Era uma solução temporária, cara e arriscada. Era, no entanto, uma peça no tabuleiro que permitia a Wen Li falar, ao menos por instantes controlados, enquanto o verdadeiro trabalho legal e investigativo avançava. Mas ninguém ganha sem taxas. Receberam uma ameaça formal. Alguém plantara evidências suficientes para que a polícia reabrisse uma investigação sobre o envolvimento do clã Hu em negócios escusos. As notícias começaram a circular com nuances de verdade e mentira. No meio desse rolar de acusações surgiu algo mais perigoso. Uma pista de que alguém dentro deles havia vendido informações. Traição interna era uma possibilidade que queimava como pólvora. Hu fechou a casa, purgou quem poderia ser descartável e começou a limpar as filas. Seu comportamento, aos olhos externos, parecia obsessão. Internamente, era medo de perder mais do que território. Era medo de perder a pessoa que, com um tapa, havia despertado nele algo irreversível. Wen Li, apesar do ambiente, não deixou de ser agente. Em reuniões com Ming Xiao, ela traçou estratégias de como usar o antídoto de forma controlada para depor perante a corte ou para confrontar testemunhas. Ela insistia em ir ao tribunal, em analisar documentos, em ir atrás de prestadores de serviço que pudessem confirmar a adulteração da assinatura que a incriminava. Cada passo era calculado e arriscado. Seu orgulho ferido, que havia desferido o tapa, agora era canalizado para fazer justiça, e não para humilhar. No entanto, a escalada para o perigo maior aconteceu quando a vida cotidiana foi interrompida por uma mensagem. Uma imagem de Xiao Shen, circulando em um telefone com o bilhete. Ou fala, ou ela some. Era uma ameaça tão direta quanto brutal. Por baixo de todas as tramas e manobras, existia um núcleo violento que não se importava com leis. Meng avançava, aprendendo que calar custeava menos do que destruir reputações. Lu Kun conspirava com quem tivesse interesse, e alguém, em algum corredor escuro, aprovava o movimento. Hu pegou o telefone com mãos que não tremiam. A promessa, dessa vez, foi articulada com uma clareza fria. Eu a trago de volta, disse ele, olhos afundados na tela. Mas nenhum de vocês ficará como antes. As mãos dele apertaram o volante. A única resposta possível para ele, naquele momento, era agir. A obsessão que alguns chamariam de doentia transformou-se em devoção calculada. Ele começou a planejar um resgate que envolveria barganhas, riscos e violência medida. Ele sabia que no fim poderia sair ferido, talvez pior. Mas aquele risco agora tinha nome e rosto: Wen Li. E Wen Li? Ela deitada no quarto de hospital que cheirava a desinfetante e a flores que chegavam de mãos anônimas, pensou numa lista de provas que poderiam salvá-los.
A primeira era um vídeo antigo, trancado talvez num backup de um escritório de advocacia. A segunda, testemunhas que poderiam ser obrigadas a falar. A terceira, a própria coragem de não ceder ao medo. Uma parte dela queria fugir daquele amor que doía. Outra parte sabia que, sob toda a hostilidade e sob a força de um tapa, havia algo puro. Uma vontade de ser defendida por alguém que, atravessando o submundo, ainda sustentava a coragem de enfrentar perigos por causa dela. Ela escreveu com a caneta sobre o lençol uma única frase: "Não me salve. Lute comigo." As palavras tremiam. Contudo, tinham firmeza. Eram um mapa para ambos. O leu. E algo dentro dele se quebrou e se consertou ao mesmo tempo. Ele não precisava ser o herói solitário. Precisava ser a força que respeitava a autonomia dela. Prometeu não ser dono. Prometeu ser porto. Em silêncio, plantou uma semente de futuro. Cuidados, presentes, presença, mimar. Sim, mas com respeito. E aos poucos, a obsessão transformou-se em um compromisso que flertava com o santo e com o profano. Naquela madrugada em que a cidade parecia dormir, a história entrou numa curva perigosa. Huo Siqing alinhou aliados, fez contas, e deixou tudo pronto para um movimento que mudaria o tabuleiro. Wen Li respirou fundo, apertou a mão de Xiao Chen que dormia num canto do quarto, e escreveu mais uma nota. Se algo acontecer, mande tudo para Ming Xiao. Era um pedido simples. Uma salvaguarda. A consciência profissional que vivia nela não seria deixada à mercê de sentimentos. E então, no momento em que parecia que as peças finalmente se moveriam, quando Huo saiu para a noite que cheirava a chuva e a pólvora, ninguém viu o fio que alguém puxou por trás. Um carro com faróis baixos parou na esquina. Um homem com olhos duros observou o movimento. Em alguma sala traseira onde planos eram confeccionados, Meng sorriu ao ouvir notícias vagas de que Yokun, uma peça pequena, mas útil, havia recebido ordens para interferir. Era um jogo grande demais, e pronta estava a armadilha. Huo entrou no carro, a garrafa do antídoto no bolso. O ar estava denso, e ele não conseguia, por instinto, evitar pensar no tapa que o despertar e no pacto que nascera dali. Talvez houvesse redenção naquele gesto. Talvez houvesse destruição. As duas coisas sempre estiveram próximas, sobretudo quando o amor e o poder se encontram. E então, no meio da rua vazia, enquanto as luzes se alongavam, um golpe veio do lado errado da vida. Pneus gritando, metal se dobrando, e a sensação, por apenas um segundo, de que o mundo poderia não suportar mais aquele jogo. Huo ouviu um estrondo. Virou o rosto para a janela e viu sombras que se moviam com intenção. Levantou a mão para proteger algo que, naquela noite, significava mais do que sangue e território. A sequência que sucedeu foi rápida e caótica na periferia dos sentidos. Gritos abafados, um farol que estilhaçou, e o impacto de um soco que lhe arrebatou o sentido por alguns instantes. Ainda assim, no embate, ele segurou o frasco com todas as forças. Quando a poeira baixou um pouco, Huo estava ferido, mas vivo. O antídoto sangrava num rasgo minúsculo do bolso, e a cidade, por um segundo, se lembrava de sua fragilidade. Ao telefone, Ming Xiao recebeu a notícia e seu rosto se fechou. O jogo tinha, de fato, subido de nível. A linha entre salvar Wen Li e salvar a si mesmos havia se tornado tênue. Em algum ponto, a verdadeira pergunta deixou de ser sobre quem merecia justiça, e passou a ser sobre quem sobreviveria para contá-la. Quem pagaria o preço? Quem ficaria para vestir as cicatrizes? Wen Li, no hospital, não sabia ainda do acidente. Quando chegou a notícia, um murmúrio de correio, uma mensagem sem muitos detalhes, seu coração apertou de um modo que hernia a lógica. Ela tentou falar, mas a garganta ainda não permitia. Escreveu freneticamente, a caneta correndo como se a tinta fosse ponte entre mundos. Ele foi atacado. Escreveu alguém para ela. Ele está vivo. As palavras foram suficientes para manter algo dentro dela suspenso. Esperança, medo, uma mistura que se faz em lágrimas e silêncio. E naquele silêncio, numa cidade que guardava seus segredos como cofres, uma história que começara com um tapa apresentou seu fio mais perigoso. Havia quem quisesse ambos mortos, o amor e a verdade. E havia também, como sempre,
Quem estivesse disposto a arriscar a vida inteira para que nada daquilo fosse apressadamente enterrado. Se você gosta de dramas intensos como este, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar cada reviravolta dessa história. A noite se alongou, e com ela, os passos de quem se move na penumbra. As investigações continuavam, as alianças sendo testadas. E as cartas ainda por abrir, prometiam revelar nomes e segredos que poderiam destruir mais do que reputações. No leito, Wen Li escreveu outra mensagem. Não me defina por um tapa. Era um pedido e uma acusação. Era também um sinal de que, mesmo sem voz, ela continuaria a lutar. Huo pousou a testa na direção do volante, sentindo o gosto metálico do próprio sangue, e teve uma visão curta de um futuro que, apesar de tudo, insistia em existir. Um casamento, talvez. Uma casa onde Xiao Chen riria livremente. Jantares onde o passado seria uma sombra acolhida e não uma sentença. A promessa de mimá-la sem limites, não no sentido de posse, mas de cuidado e reparação, começou a se formar ali, no brilho amarelado das luzes, onde se confundiam dor e determinação. Mas a noite ainda não havia terminado, e a trama que se costurava no silêncio era maior que os dois. Lu Kun, ao observar seus jogos expostos, começou a puxar fios de sua própria teia. Meng, com sua risada curta e cortante, festejou em segredo. E nos corredores do tribunal, Ming Xiao começou a organizar o que poderia ser um golpe de mestre. Um pedido para recuperar um vídeo que provaria a inocência de Huo Jianguo. Havia, portanto, um caminho novo desenhando-se em frente a eles, feito de risco, de estratégia e de uma obstinação que não cede à simples lógica. Mas antes de qualquer vitória, haveria sangue, arrependimento e escolhas que ninguém poderia tomar por eles. Na manhã seguinte, o sol iluminou cortes de vidro e manchas de chuva. No hospital, Wen Li olhou para uma mão que segurava a dela. Era a mão de Huo, enfaixada, ainda quente, e com um anel que brilhava de uma maneira que parecia dizer que nada, nem mesmo o tapa, apagaria aquilo que já nascera entre eles. Uma promessa feita no silêncio, forte o suficiente para enfrentar o mundo. A manhã arrancou a névoa dos vidros e deixou a luz entrar com uma paciência dourada. Wen Li abriu os olhos e encontrou a mão enfaixada de Huo pousada sobre a coberta, como se ninguém mais ousasse tocá-la. Ele dormira sentado numa cadeira pequena ao lado da cama, a gravata afrouxada, o rosto marcado por noites em vigília. Quando a viu acordar, sorriu com uma vulnerabilidade que raramente permitia mostrar. Não o sorriso de um chefe de 1000 homens, mas o de um homem que, por uma vez, precisava ser cuidado. Ela tentou dizer algo, um costume antigo de colocar ordem no mundo com poucas palavras. A garganta cedeu apenas a um sussurro. Huo inclinou o rosto, aproximou os lábios do ouvido dela e falou baixo, no ritmo dos confidenciais. Não fale agora, já sei o que quer dizer. Ele deixou a frase como promessa e segurou a mão dela com firmeza. A presença dele tinha o peso de territórios inteiros. Mas naquele quarto pequeno era apenas calor. Xiao Chen entrou correndo, os cabelos em desalinho, um ursinho de pelúcia apertado contra o peito. A visão da criança trouxe um ar leve, a coisa mais humana que havia perto do clã. Ela pulou na cama, abraçou Wen Li e mordeu-lhe a bochecha com ternura desajeitada. Tia Wen, você derrotou o monstro da garganta? Perguntou como se arquétipos de infância pudessem resumir o que a medicina demorara a explicar. Wen Li riu, um som fraco, mas verdadeiro. Escreveu num bloco que Ming Xiao deixara sobre a mesa. Quero trabalhar. Quero ver o caso do vídeo. Os olhos dela encontraram os de Huo. Ele olhou para Ming Xiao, que estava encostado à porta com pastas espalhadas, e uma expressão que misturava cálculo e alívio. Ela vai, disse Ming Xiao. À sua maneira. O que se seguiu foi um dia de ação contida. Wen Li deixou o hospital com um lenço cobrindo o pescoço e uma determinação que parecia inexpugnável. Huo, contrariado, ofereceu-se para acompanhá-la. Ela negou. Não me faça ser a pessoa que só existe como protegida, escreveu. E a mensagem fez com que ele assentisse, magoado e respeitoso ao mesmo tempo. Você trabalha comigo, ele respondeu, também por escrito. Mas enquanto fizer isso, deixo quem eu sou de lado. Serei seu escudo, não sua sombra. As investigações ganharam velocidade. Ming Xiao tinha um fio. Um antigo técnico de arquivo do tribunal que trabalhara em um processo onde, anos antes,
Certas fitas de vigilância haviam sido copiadas. Era um cabo solto que poderia ser puxado. Wen Li traçou um roteiro para tocar aquele cabo. Pedidos formais, requisições, contatos administrativos. Em certo momento, ela se viu correndo por corredores solitários, a caneta como perna que articulava a linguagem onde a voz não lembrava o caminho. O arquivo era uma sala úmida e cheirando a papel amarelecido. Ming Xiao abriu gavetas, vasculhou selos, pediu registros de entrada. Havia uma ficha escrita à mão com um carimbo antigo que mencionava uma cópia de segurança em fita magnética. Um formato de arquivos que poucos lembravam como acessar. O técnico olhou por sobre os óculos, hesitou, e então, vendo a determinação no rosto de Wen Li, cedeu. Se existe uma cópia, provavelmente está no depósito 7B, murmurou. Mas nos dias de agora, esses fitas sumiram em aniversários de limpeza. Ele ajeitou o boné com mãos que tremiam de idade e nostalgia. Vocês vão precisar de paciência. Eles tiveram paciência. No depósito, entre caixas que lembravam promessas e segredos esquecidos, Ming Xiao encontrou um estojo metálico com gravações em fita. A fita, quando reproduzida, mostrou uma reunião antiga, imagem tremida, vozes distantes, mas suficientes. Havia ali o encontro que por muito tempo fora ambíguo. O vídeo, mesmo com qualidade precária, continha o suficiente para confrontar versões forjadas. Um homem que teria sido citado como culpado falando, de forma clara, sobre um incidente que mudara o rumo dos fatos. A revelação abriu espaço para uma reinterpretação dos eventos que, durante anos, sustentara acusações e afastara Huo Jianguo de sua reputação. Enquanto as descobertas jurídicas amadureciam, Meng não ficou de braços cruzados. Ela intensificou a guerra de narrativas, fez circular novas gravações cortadas e alimentou blogueiros com vazamentos que turvavam a esfera pública. A máquina de difamação foi acionada, e em menos de uma semana, o noticiário voltou a mencionar, sem muita delicadeza, laços obscuros entre o clã Hu e negócios ilegais. A estratégia de Meng era conhecida. Enquanto a lei avançava, ela inundava o público com suspeitas. E, no teatro das aparências, suspeitas muitas vezes têm força mais decisiva do que provas. E então veio o sequestro. Não de Wen Li naquele instante, mas de Xiao Shen. A notícia chegou como um soco no ar. Um carro pequeno, abandonado num bairro de fábricas, trouxe uma senda de mensagens cifradas. Uma foto do ursinho de pelúcia no chão. A lua refletida no vidro. Se quiserem a criança de volta, parem tudo. A linguagem era seca, e Hu sentiu o chão ceder sob seus pés. Xiao Chen. Ele sussurrou. E por um segundo foi apenas homem, não chefe. A busca foi rápida e brutal em sua eficiência. Hu acionou o que tinha de melhor. Aliados dispostos, informações obtidas por meios duros, homens que sabiam quando e onde se encontravam os que moviam as peças. Era uma operação que exigia cálculo e sangue frio. Wen Li insistiu em participar. Posso ajudar, escreveu ela. Sei quem quer manchar o processo. Ming Xiao me deu uma lista. Huo relutou, então concordou. Não queria perder a criança nem reduzir Wen Li a espectadora. O resgate teve violência contida, uma troca de palavras, alguns disparos que cortaram a noite ao longe, corredores sujos e um ar que cheirava a óleo e a saudade de casas melhores. Xiao Chen apareceu, assustada, com o cabelo desalinhado, mas inteira. A criança correu para os braços de Huo e enroscou-se em seu pescoço com a fé pura que só uma criança tem. Na saída, houve um confronto rápido com capangas. Huo não saiu ileso. Levou um golpe que o deixou mancando por dias, e o antídoto, guardado como esperança, rachou num golpe que quase custou tudo. A fragilidade do frasco foi imagem do risco que corriam. Qualquer movimento, um detalhe, poderia transformar a sorte em tragédia. A exposição daqueles que trabalhavam nas sombras começou a se desfiar. Ming Xiao conseguiu um contato dentro da rede de Lu Kun. Alguém descontente com a violência crescente e disposto a oferecer um fio de verdade. Um delator anônimo abriu uma porta. Transações em contas intermediárias, mensagens criptografadas, que com esforço técnico, foram decodificadas. Todos esses fios foram amarrados e dispostos como provas para um movimento judicial coordenado. No tribunal, quando Wen Li voltou, ainda com voz frágil, a sala parecia morder o ar. Chamou-se a audiência como se fosse um ringue de justiça.
A oposição tentou, com as mesmas táticas de sempre, transformar dúvidas em certezas. Contaram versões, levantaram suspeitas, apresentaram rostos que circundavam o clã Hu em sombras. Mas havia agora um vídeo que não se deixava morder por edições. A fita do arquivo mostrou gestos e palavras que colocavam os fatos em perspectiva. Ming Xiao pediu a exibição em corte, explicou a cadeia de custódia, validou a perícia técnica. O juiz observava com os olhos de quem sabe que o que vê ali pode terminar com reputações ou restaurá-las. Wen Li, por sua parte, compôs uma peça de argumentação que era ao mesmo tempo técnica e moral. Ela escreveu em cartões e se fez compreender por gestos calibrados. Quando pediu para chamar uma testemunha-chave, um ex-funcionário de uma das empresas citadas por Meng, houve tensão. O homem hesitou, olhos na plateia, e admitiu diante do escrutínio ter falsificado transações sob pressão. A confissão foi como uma porta batida. Do lado de fora, o vento trouxe novas revelações. A peça que desmontou a narrativa de Meng e Lu Kun não foi um golpe dramático de final épico. Foi uma construção paciente de detalhes. A assinatura comparada por peritos, o rastreamento de transferências bancárias, a fita antiga que confirmou diálogos e testemunhas que, uma a uma, entregaram sua verdade. No fim, o juiz retomou o fenecimento de suas palavras e proferiu uma decisão que, ao mesmo tempo, foi alívio e condenação. Huo Jiangguo foi oficialmente inocentado das acusações que marcavam seu passado. A notícia foi recebida com um suspiro coletivo que nem todos os que ocupavam o tribunal ousaram mostrar. Fora do tribunal, quando a notícia circulou, houve quem comemorasse em silêncio e quem ardesse em ressentimento. Meng não foi pega naquele momento. Ela já costurava outra trama para virar a mesa. Lu Kun, no entanto, viu seus negócios minguarem e seu nome ser vinculado a transferências ilegais. Investigações paralelas foram iniciadas, e homens do tipo de Lu Kun começaram a perder apoios. A maré parecia mudar, mas o jogo ainda não havia terminado. A reviravolta mais amarga veio numa noite em que Wen Li voltava de uma reunião com provas recém-obtidas e foi emboscada. Recebeu uma mensagem curta. Seu silêncio será o preço. Não foi um ataque físico deste, mas sim uma tentativa de forjar documentos suficientes para reabrir um processo contra ela. A descoberta foi rápida. Alguém havia plantado evidências no carro da advogada. O conjunto era engenhoso. E-mails falsos, um pendrive com arquivos adulterados. A polícia foi chamada. Ming Xiao conseguiu provar, com peritos digitais, a montagem. Mas Wen Li entendeu que estavam tentando desviá-la do trilho, cansar sua capacidade de resistir, transformá-la em alvo de desgaste. Foi nesse momento que a linha entre obsessão e cuidado de Huo encontrou sua forma mais visível. Ele passou a acompanhá-la em cada passo relevante, não como senhor, mas como amigo determinado a pagar qualquer preço. Ele passou noites na fila fora do laboratório forense, como se estivesse em vigília num altar. Encomendou exames, contratou técnicos, ofereceu proteção, pediu confirmações. Para alguém que vivera em poder e comando, aprender a ouvir foi uma conquista maior do que qualquer tomada de território. A peça final que desmontou a teia de Meng e Lu Kun veio de uma conversa interceptada, conversa de que Ming Xiao obteve cópia por meio de um advogado que, cansado das artimanhas, decidira cooperar. No diálogo, pessoas envolvidas em transferências e subornos falavam com frieza acerca de como forjaram assinaturas, trocaram documentos e subornaram um funcionário do cartório. A gravação, atestada por perícia, foi punho que bateu no rosto da impunidade. A polícia, com ordens judiciais, efetuou prisões sérias nas semanas seguintes. Lu Kun foi detido numa operação que passou por oficinas e escritórios. A queda foi rápida e pública. Meng, vendo-se cercada, tentou fugir. Em alguns passos desesperados, deixou pistas que a levaram à revelação de quem apoiara suas manobras. Enquanto isso, no submundo, reações aconteceram. Hu pagou custos públicos e privados. Pagou com aliados que o consideraram fraco por aceitar a interferência da lei. Pagou com inimigos que viram uma oportunidade de golpe. E pagou com o corpo. Quando em outra operação para assegurar provas contra um dos cúmplices de Lu Kun, foi baleado. Não foi morte. Foi ferida que exigiu cirurgia, que o deixou com registros de aço e cicatrizes que contariam a história do preço que pagou.
No hospital, Wen Li esteve ali ao lado de sua cama, segurando sua mão enquanto ele vomitava febre e medo. A troca de papéis estava clara. Ele, que sempre fora protetor, agora precisava de amparo. A recuperação foi lenta e feita de pequenas vitórias. Sorrisos que voltavam, passos que se arriscavam. Huo, no leito, leu bilhetes de Wen Li. Alguns eram conselhos bruscos, outros, ordens comedidas. Ele aprendeu a pedir permissão para o que antes impunha. "Posso trazer sua comida preferida amanhã?" perguntou ele, num gesto que poderia ser banais, não fosse a nova intimidade entre ambos. Wen Li aceitou o gesto, e em troca, pediu que ele conversasse mais com Xiao Chen e menos com capangas. Era um acordo. Ela não queria voltar a ser objeto de proteção cega. O casamento aconteceu num dia claro, mas não público e não grandioso como os jornais do submundo poderiam esperar. Foi uma cerimônia íntima no jardim de uma casa que eles compraram juntos. Não uma mansão que o nome do clã dita, mas uma casa com janela grande e cozinha, onde Wen Li poderia, se quisesse, ter seus papéis abertos e sua vida organizada. Min Xiao foi padrinho. Xiao Chen, a pequena dama que trouxe flores improvisadas de papel. Huo Jianguo assistiu com olhos limpos. Pessoas leais e poucas demais compareceram. Huo fez o pedido de forma que parecia antiga. Ajoelhado, com as mãos tremendo um pouco mais do que era comum, entregou a Wen Li um anel. Não foi ostentação, era um símbolo. Ele disse palavras simples que não varreram por baixo as falhas do passado, mas prometeram um futuro. "Não prometo curar o mundo", disse ele, "nem ser melhor do que sou. Prometo te procurar todos os dias por consentimento, te mimar com cuidado e te ouvir sempre." Wen Li aceitou. E naquele momento, mais do que um casório, houve um pacto de respeito. O mimar sem limites veio depois como montagem de dias. Ele trouxe flores nos dias mais óbvios e nos menos, organizou sessões com fonoaudiólogos e pagou por tratamentos que devolvessem a plenitude da voz dela. Comprou livros que sabia que ela queria ler. Construiu, com dinheiro e mão, uma biblioteca na nova casa com um cadeirão perto da janela. Cozinhou, sem jeito, e deixou bilhetes com receitas escritas por ela. Colocou segurança, mas desligou câmeras que invadiam a intimidade. Seus presentes foram entremeados por gestos simples, telefonemas no meio do dia para perguntar como estava, preservando a autonomia dela. Surpresas que eram mais afeto do que propriedade. Houve momentos em que a cidade ainda sussurrava. Era impossível apagar a memória das sombras e dos jogos. Houve também olhares maliciosos de quem não acreditava na sinceridade da mudança. Mas Huo aprendeu a tolerar o julgamento. Ele entendeu que devoção não se provava com demonstrações públicas de poder, mas com paciência para ouvir e reparar erros antigos. O mimar sem limites transformou-se em cuidado consistente, em pequenas rotinas. Marcar consultas, notificar sem invadir. Comprar flores porque lembrava do dia em que Wen Li falara sobre um campo de lavanda durante uma conversa que ocorrerá anos antes. Wen Li retomou a carreira com cuidados. Decidiu que midiáticas aparições não eram prioridade e que, mais do que limpar o nome de Huo Jianguo, queria criar precedentes que ajudassem outros. Assumiu casos que defendiam pessoas comuns contra aparatos que manipulariam provas. No meio disso, Huo a apoiou financeiramente quando necessário, e mais importante, com presença. Houve um momento em que Wen Li entrou no tribunal e falou pela primeira vez com força e clareza, sem lenços, os olhos firmes. Havia plateia, haviam câmeras, mas o ato era para si. Ele estava sentado no primeiro banco, não para aplaudir, mas para ver. Quando ela terminou, as mãos de Huo aplaudiram com moderação. E Xiao Chen correu até o palco para pegar um autógrafo, como se aquela linguagem formal pertencesse agora à família. A redenção que percorria o clã Huo não veio sem perdas. Alguns homens foram presos, para cada acerto havia um preço. Mas o que mudou foi a narrativa. O que antes fora poder sem limite, transformou-se, pelo menos naquele canto, numa responsabilidade que tentava reparar feridas causadas. Huo Jianguo, limpo oficialmente, voltou algumas vezes à vida pública com moderação, fazendo doações para fundações que apoiavam vítimas de manipulação jurídica. Não foi uma limpeza total. Não haveria impunidade de um dia virar passado com emoção. Mas foi um começo. Em casa, com a rotina implantada, havia um tempo em que Huo, ainda desajeitado, surpreendia Wen Li com coisas que faziam rir.
uma máquina de escrever antiga que ele passou a usar para deixar bilhetes escritos como nos velhos filmes. Um colar simples de prata que ele sabia combinar com os ternos dela. Um jardineiro que cuidava do pequeno canteiro que Wen Li havia pedido para plantar hortelã. Os mimos transformaram-se em cuidado prático. Um contrato para a clínica de voz de confiança, um carro com motorista que Wen Li poderia usar quando quisesse, um investimento discreto num escritório anexo onde ela poderia receber clientes sem exposição desnecessária. Apesar da paz conquistada, Wen Li guardava uma cicatriz interna. O tapa continuava sendo sinal de algo profundo, um ponto de ruptura que também fora ponto de reencontro. Ela lembrava aos poucos que o ato que a ferira também havia acendido algo que exigia responsabilidade de ambos. Em privado, ela confrontava Huo com cartas onde descrevia limites, esperanças, sonhos. Ele respondia com ações. Em público, ele protegia sem sufocar. Em privado, ele pedia permissão. O epílogo dessa história não é uma página lisa. É mais parecido com um caderno costurado. Páginas manchadas, algumas rasgadas, outras remendadas com cuidado. Há dias em que a memória do ataque volta como um frio no estômago. Há dias em que Xiao Chen faz bagunça na sala, e eles riem como se o mundo fosse simples. Huo e Wen Li aprenderam, cada um ao seu modo, que amor não é conquista de dominação, e que poder sem escuta é caminho certo para a ruína. Ela aprendeu que aceitar o cuidado não é se diminuir. Ele aprendeu que ser obsessivo não pede aplauso, pede transformação. Num aniversário do casamento, Huo levou Wen Li a um sítio pequeno que lembra a casa antiga dela. Menos ostentação, mais cheiro de terra fresca. Ele trouxe presentes que eram em parte poéticos. Uma coleção de livros de casos famosos que ela desejara, cartas antigas que contavam a história da família Wu de um ângulo menos temido, e um colar com um pingente que lembrava um colar que ela usara na juventude. Ele pediu, de novo, com voz trêmula, para que ela aceitasse um compromisso de não ser apenas protegida, mas parceira. Ele prometeu que mimá-la sem limites seria antes de tudo respeitá-la, apoiá-la e nunca tornar o afeto um custo. No fim do dia, sentados no terraço da casa, olhos na cidade que agora parecia menor, Wen Li apoiou a cabeça no ombro dele. Huo colocou o braço ao redor dela com a delicadeza de quem transformou obsessão em promessa. Você me deu um tapa, ele disse baixo, e riu por dentro. E eu me quebrei só para saber o preço de te ter. Ainda assim, não me arrependo. Ela olhou para ele e respondeu com um pequeno sorriso, quase sussurrado. E eu bati porque estava cansada de não ser vista. Aprendi a lutar do seu lado. Agora, ajude-me a ser vista de verdade. Eles permaneciam assim, com as luzes da cidade ao longe, memórias e promessas entrelaçadas, cada qual com seus ferimentos e suas curas. O futuro trazia incertezas, mas o pacto, o de respeito e cuidado, era agora o mapa que guiava os passos. Huo mimava Wen Li sem limites, sim, mas eram limites cuidadosamente estabelecidos, no respeito mútuo e na liberdade que ambos queriam preservar. E quando, às vezes, a sombra de velhas ambições surgia, Wen Li lembrava-o com firmeza que o amor verdadeiro não se mede por quem controla, mas por quem se aproxima com humildade. Se esta história tocou você, conte nos comentários qual momento ficou gravado na sua memória. Partilhe com alguém que goste de histórias onde amor, culpa e redenção se encontram.